de eso. La siguiente pregunta llegó al Facebook. Gabriel Almonacid Galiardo dice: ¿por qué algunos no creen que Jesús murió en la carne, pero resucitado en el Espíritu, fue a predicar al infierno a las almas antediluvianas en los tiempos de Noé? Creo que eso está en Pedro, ¿no? Exatamente, Nelson. É uma interpretação equivocada de 1 de Pedro 3, 18 e 19. O texto diz: porque também Cristo padeció uma sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para levarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero, para entendermos correctamente 1 de Pedro 3, 18 e 19, é fundamental lermos hasta o versículo 20 e analisarmos alguns textos paralelos para compreendermos em que sentido o Evangelho foi predicado a los espíritos encarcelados. Vamos fazer algumas perguntas para o texto e buscar a resposta no próprio texto e na própria Bíblia. A primeira pergunta: quem predicou foi realmente Jesus? Não. Se lermos com atenção o texto, ao final do versículo 18, disse que Jesus foi vivificado em espírito ou por el espírito. Em la nueva versão internacional, espírito se encontra com letra maiúscula, indicando que o texto hace referência ao Espírito Santo que vivificou ou ressuscitou Jesus. Então, quando o versículo 19 diz: en el qual também foi predicou, na verdade não foi Jesus que predicou, foi o Espírito Santo. Jesus, por meio do Espírito Santo, em la persona do Espírito Santo, predicou a los espíritos encarcelados. Então, se alguém descendeu ao inferno, foi o Espírito Santo, não foi Jesus. Outra informação: quem são os espíritos encarcelados? Versículo 20 de 1 de Pedro 3. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Los espíritus encarcelados son los antediluvianos, cuando estaban vivos, porque el texto habla de los días de Noé. El Espírito Santo no predicou por meio de Noé para almas desencarnadas, para pessoas vivas. Então, no contexto, os espíritos encarcelados são uma referência a los antediluvianos. E quando habla que eles estavam encarcelados, Provérbios 5, 22, ajuda-nos em la interpretação. Prenderão al ímpio sus próprias iniquidades, e retenido será com las cuerdas de su pecado. Com tales informações, é perfeitamente possível ler o texto, interpretar o texto de la seguinte maneira: Jesus, por meio do Espírito Santo, predicou a los antediluvianos que estavam encarcelados por el pecado. Não há nada de não há nada que pueda comprovar uma interpretação tão absurda de Jesus descendendo hasta o inferno. Hasta mesmo porque em la muerte não há consciência de los muertos. E outro ponto, a Bíblia não ensina que há oportunidade de salvação depois da muerte. Textos como
2 de Coríntios 6, 1 y 2, Hebreos 3, 12 hasta 15, son textos claros en decir que solamente en vida las personas pueden tener salvación. De manera que es imposible que Jesús tenga predicado a personas muertas.